Pessoal, boa noite. Meu nome é Marco Antônio e eu sou professor de vocês na disciplina Licitações, no curso de Noções Gerais de Contratações Públicas ofertado pelo Instituto Federal do Sul de Minas. Agradeço a presença de todos e hoje a gente vai continuar com a disciplina no módulo 2. Então, o módulo 2, pessoal, ele vai falar muito sobre as contratações diretas e também sobre o sistema de registro de preço. Eu vou falar com vocês como é e como vai ser na nova legislação, ok? O material de vocês, ele está apenas como é hoje, que é a Lei 866, a Lei 10.520 e os decretos 10.024, como deve ser feito. E como vai ser, eu vou só explanar depois para vocês, entendeu? De uma forma mais comparativa, através da legislação da Lei 14.133, de 2021. Contratação direta, pessoal. Então, na Lei 866, o que é a contratação direta? Contratação direta é uma contratação que você não precisa licitar, entendeu? Então, a gente até coloquei um exemplo aqui do TCU, ok? A licitação é a regra para compra de bens, contratar obras, serviço, qualquer coisa, a regra é licitação. A contratação direta é a exceção à licitação, que enumera a dispensa e a inexigibilidade. Na dispensa tem a licitação dispensada e a licitação dispensável, igual eu vou explicar abaixo para vocês aqui. Ok? Na Lei 866, estão nos artigos 17, 24 e 25. Na Lei 14.133, que eu vou mostrar para vocês aqui, vai estar nos artigos 72, 73, 74 e 75. Em relação à lei, mudou algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, entendeu? O que mudou e o como vai ser realizado posteriormente. Ok? Então, dispensa você não pode fazer de forma frequente. Então, se você vai utilizar ela só como exceção ou quando for mais vantajoso para a administração, no caso de contratação de pequeno vulto. Então, você vai fazer uma pequena contratação, alguma pequena obra, alguma manutenção. Somente naquele ano, você vai ter que... É ideal fazer dispensa. Você não vai mobilizar uma comissão de licitação, não vai mobilizar servidores, não vai ter que fazer pesquisa de preço, edital, publicar, sendo que você vai contratar alguma coisa que, na verdade, o molho fica mais caro que o peixe. Então, é ideal fazer dispensa nesses casos, sim. Ok? E também tem as regras de dispensa que, na verdade, você já é obrigado a dispensar ou em exigir a licitação. Que é o caso de monopólio, que vai ser a CEMIG, Copasa, e caso de fornecedor exclusivo. Então, você não tem como licitar. Você vai ter que contratar diretamente. Eu coloquei aqui, conforme a doutrina, até o Marçal de Austin Filho, ele é um dos principais autores de licitações e contratos, entendeu? Ele tem um livro muito bom para quem quiser aprofundar posteriormente. Eu indico vocês leiam o Marçal, o Jacobi, o Rony Charles. Então, quem quiser entender sobre licitação depois, é bom ler ele. Então, para quem quiser ver o material também, entendeu? Estude o material para vocês entenderem um pouco mais. Okay? Então, licitação dispensada, pessoal. O que é? Quando você não tem... Você pode escolher, na verdade, aqui, você não pode escolher, entendeu? Tem a dispensada que você não pode escolher, e a dispensável que você pode escolher ou não fazer a licitação.
Dentre a licitação dispensada, está a alienação de bens. Então, quando vocês forem alienar bens, no caso de um imóvel, alguma doação, vai fazer por dispensa de licitação pelo artigo 17, conforme Lei 866. Na Lei 14.133, mudou-se o entendimento da alienação de bens. No caso, a alienação de bens agora não vai ser mais dispensa. Depois eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou passar uma leitura com vocês aqui sobre a nova lei e explico aqui sobre a alienação de bens, que vai ser, na verdade, é ideal fazer, vai ser outro instituto agora. Mas enquanto não vigora a lei, que vocês têm 2 anos para fazer ainda, entendeu? Igual eu falei na primeira aula, a lei 14.133, ela está em vigor, porém ela não está regulamentada ainda. Então, talvez os municípios, o Estado e o governo federal tenham que fazer regulamentação. Hoje mesmo eu participei de uma reunião, um webinar, uma reunião online no Ministério do Planejamento, como ouvinte, e foi informado que o governo federal já iniciou a regulamentação, entendeu? A primeira regulamentação é como vai fazer pesquisa de preço, ok? Então, a lei nova é extensa e tem que ser regulamentada. Mesma coisa da Lei 866, que tem vários regulamentos, várias instruções, vários decretos, que regulamenta a Lei 866 e a Lei 10.520. A nova lei também vai precisar ser regulamentada. Então, isso aí vai ser o município, o estado ou o governo federal, o ente federativo, responsável por fazer isso. Enquanto não tiver essa regulamentação, é aconselhável, então, utilizar, por enquanto, a Lei 866, ok? Então, tem o artigo 17, então, alienação de bens da administração pública, quando tiver interesse público, no caso, vai ter que ser feito por dispensa. Além, também, tem que ter autorização legislativa, então, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia, tem que ter também autorização para fazer essa dispensa de alienação de bens. Isso aqui é um pouco menos utilizado, então, municípios utilizam poucas vezes, entendeu? Mas é bom saber para não ter uma surpresa quando for fazer isso. Ok? Então, continuando, aí tem um artigo 24, que eu tinha um artigo 17, e agora o artigo 24. O artigo 24, ele elenca todas as formas de dispensa de licitação. O rol de dispensa de licitação, ele é exaustivo. Se não tiver as hipóteses no rol, no artigo 24, você não pode dispensar, você não pode criar, entendeu? Então, o rol exaustivo, acho que tem 30 e poucos incisos, depois eu olho certinho aqui, são muitos incisos, então tem que estar no critério, entendeu? O inciso 1, na verdade, por preço, então é obra, serviço de engenharia, e vai ser uma licitação dispensável. Entendeu? Peraí, só passar para baixo aqui. E o inciso 2 é para licitações de pequeno vulto, de materiais e outros serviços. Então, hoje, com a Lei 866, artigo 24, inciso 1, você pode contratar obras, serviços de engenharia até R$ 33.000, ok? Para obras, serviços de engenharia através de dispensa. E materiais e demais serviços com valor de 17.600, entendeu? Com dispensa de licitação. Então, você pode licitar, pode fazer uma dispensa de licitação, vai fazer uma vez só, não tem problema. Vai fazer várias vezes, não tem problema também, desde que o valor de 17.600 não ultrapasse durante um ano. Então, você precisa comprar, por exemplo, gás para a cozinha talvez, do prédio aí.
entendeu? Utiliza um gás por mês. Você não vai fazer uma licitação só para isso. Mas aí você compra lá, faz algumas vezes, um ano, 2, 3 vezes, faz uma dispensa de licitação, entendeu? Ou mais, dependendo da situação. Mas você vai comprar gás num restaurante da escola, então aí você tem que licitar, já é um valor maior, então não é aconselhável fazer dispensa, ok? Aqui, como eu expliquei para vocês, então 17.600 para materiais e outros serviços e 33 mil para obras e serviços de engenharia. Na nova lei, pessoal, na nova lei, vou só pincelar para vocês aqui, não existe 10% aqui, ok? Como existe aqui. Então, na lei 866 é 10% do valor do convite. O convite não está mais na lei 866, entendeu? Na lei 866 não, na lei 14.133. O convite de tomada de preço será extinto daqui a 2 anos, não vai poder fazer mais, então não vai ter nem convite, nem tomada de preço. Então, esses valores aqui não vai ser 10% do convite mais, e sim um valor fixo, entendeu? Um valor fixo que para dispensa é de 100 mil reais para obras e serviços de engenharia e também manutenção de veículos automotores e 50 mil reais para materiais e outros serviços, e compras e outros serviços. Então, vai ser valor fixo, pessoal. Entendeu? Ah, mas eu posso utilizar isso agora? Poder até pode, entendeu? Porém, tem algumas regras que vocês devem seguir posteriormente. Eu não aconselho, por enquanto, antes de vocês regulamentarem, e para municípios com mais de 20 mil habitantes, até vocês cadastrarem no Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP, que vai estar pronto hoje, vai estar pronto, na verdade, conforme a reunião que eu participei hoje, daqui média 3 meses ainda. Então, municípios abaixo de 20 mil habitantes, se tiver tudo regulamentado, ele pode fazer dispensa nesse valor, sim. Municípios com mais de 20 mil habitantes têm que aguardar um pouquinho. O Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, é ideal aguardar por enquanto, entendeu? Então, creio que a assessoria jurídica de vocês já está verificando alguma coisa, chegou a nova lei, porque vai ser necessário alguma regulamentação da legislação. Ok? Aqui também vai ter esse critério. Então, o artigo 75 da nova lei, ele fala, igual eu falei aqui, 100 mil e 50 mil. Então, se compensar fazer dispensa, você vai seguir o mesmo critério, entendeu? A lei mudou, pessoal, mas o critério praticamente vai ser o mesmo. Então, vai ter algumas orientações a mais, que aqui vai ser orientada a fazer dispensa eletrônica, ok? Dispensa por um sistema eletrônico e justificado quando não tem um sistema eletrônico. Eu creio que a maioria das prefeituras não fazem dispensa na forma eletrônica. O governo federal ele tem um sistema no Comprasnet, que é cotação eletrônica, porém ainda somente também para materiais. Também não está, para serviço não está adaptado. Porém, para material, a administração federal já tem, pode ser utilizado também pelas prefeituras, pelo Estado, entendeu? Mas é ideal verificar sim, ok? Então, aguarde um pouquinho, verifique, lê com sua assessoria jurídica, verifique a lei, porque quando tiver regulamentado, vocês vão poder utilizar e o valor vai ser um pouco maior que vocês aqui. Mas no momento, e até 2 anos, no caso, até dia 1º de abril de 2023, vocês podem utilizar a Lei 866, se não tiver regulamentado ainda, ok? Então, aqui na Lei 14.133, também o rol vai ser exaustivo, então, se não tiver os critérios da dispensa de licitação, vocês também não vão poder utilizar para qualquer coisa. Modifica alguma coisa ou outra, entendeu?
umas coisas deixam de ser dispensa, outros deixam de ser, que tornam inexigibilidade, mas só isso, entendeu? Mas vai estar o rol, vai estar tudo aqui. Os principais critérios de dispensa, primeiro que eu falei, a dispensa de pequeno valor, e tem a licitação dispensada, que vai ser do inciso 3 em diante. Um dos principais aqui, pessoal, é o inciso 4 do artigo 24 da Lei 866. Ele foi muito utilizado agora durante a pandemia, entendeu? Até que o governo até regulamentou, que foi a Lei 13.979, que foi a lei da pandemia, entendeu? Ele tinha aumentado até o 31 de dezembro, tinha aumentado o valor da dispensa, e também tinha outros critérios da contratação de itens do Covid. Ela acabou, deixou sua eficácia, mas precisou de uma coisa urgente, precisou de um remédio urgente, precisa, vai ser aqui pelo inciso 4 do artigo 24. Entendeu? Vocês não vão esperar a situação, fazer uma licitação que demora 1 mês, 2 meses, no caso, sendo que você precisa para ontem e é emergencial, entendeu? Vocês não tinham como saber. Então, pode ser feita a dispensa emergencial, vai ser feito ainda, hoje, até uns 3 meses, pela Lei 866, não tem critério de valor. Qual que é o critério de valor? Vocês não podem também comprar itens acima do preço de mercado. Entendeu? Se comprar acima do preço de mercado, vocês têm que ter uma justificativa muito boa. Talvez que o laboratório só vende naquele preço, nenhum laboratório mais, entendeu? Mas é ideal ser no preço de mercado. Se não comprar acima do preço de mercado, tem que ter alguma justificativa. Talvez eu não falo ser acima do preço de mercado. Talvez o preço de mercado subiu de uma hora para outra, mas aí vocês tendo a justificativa, tendo tudo, vocês talvez consigam justificar. Mas o ideal é não comprar acima do valor de mercado, mesmo sendo uma dispensa emergencial. Ok? Aqui eu cito também o Marçal, então, depois se vocês quiserem verificar, então, o que é uma licitação emergencial, por que deve ser contratada, entendeu? Cito aqui, ó, deve ser sempre justificável, sob pena de responsabilização da autoridade competente. Então, se comprar alguma coisa que não devia comprar, o gestor provavelmente vai ser responsabilizado, entendeu? Vai ser verificado na onde que foi feito isso, foi utilizado os produtos da dispensa emergencial. Então, tem que tomar muito cuidado. É ideal utilizar ela, porém, com responsabilidade. O inciso 5, pessoal. Então, o inciso 5, ele é quando não tem participantes da licitação. Você faz uma licitação e não apareceu ninguém para participar. O que você faz? Você precisa do produto para aquela semana, entendeu? Você não vai fazer outra licitação novamente. Você vai contratar via dispensa de licitação, desde que o preço estimado no seu processo, desde que você contrate pelo preço estimado do seu processo e todas as condições que estavam no edital. Talvez a pessoa não tinha acesso ao sistema eletrônico naquela semana e você precisava fazer da forma eletrônica. Ou você já utiliza a forma eletrônica, ele não teve tempo. Você tem que pode fazer uma dispensa para contratar, entendeu? Na lei 14.133 permanece isso, entendeu? Só que a lei 14.133, ela coloca alguns critérios que isso aconteça. Um dos critérios é definir um tempo que deve ser contratado. Então, você fez a licitação em janeiro. Aí chega janeiro de 2020, fez uma licitação. Aí você não quis fazer outra licitação, vai dar trabalho e tal. Aí você lembra lá, fevereiro desse ano, eu fiz uma licitação lá, não teve ninguém, eu vou utilizar isso. Não, você não pode fazer isso, entendeu? Porque você
A própria lei fala, você precisa do produto e a licitação não pode ser repetida, seja qual motivo, né? Ou ela gastou 6 meses para fazer uma licitação, ou não tem um pregoeiro na época, ou o produto precisa imediatamente. Então, você tem que ter um justificativo também para fazer isso aqui. Na Lei 14.133, ela coloca alguns critérios. O primeiro critério é o critério de temporal. Você feita a licitação, não teve ninguém, você tem um prazo até 1 ano para fazer aquela contratação. Passou esse prazo, você não pode contratar. Ok? Então, eu coloquei aqui, quando não tem viabilidade, você vai fazer. Pode ser falha na divulgação, ou o fornecedor não quer ir, ou se for na licitação presencial, o fornecedor ele tinha outra licitação no dia, talvez ele não quis ir aí, entendeu? Ou não pôde ir, no caso. Então, você faz dispensa automática. Licitação fracassada ou frustrada. O que é? Então, está definido na lei 866, também está definida na nova lei de licitações, o critério vai ser praticamente o mesmo, não modifica muita coisa, entendeu? O que é licitação fracassada? É quando você faz a licitação, teve participante, porém o preço ficou acima do valor que você estimou. Por exemplo, você contratou um item, R$ 1.000, chegou lá, ele oferta aqueles participantes daquele dia, o menor preço foi 2.000. Você não pode contratar, está acima do valor estimado. Então, o que você faz? Você precisa do item, contratar imediatamente. Então, você vai fazer uma licitação nos mesmos critérios também. Pode ser o que acontece. O que aconteceu? Pode ser que você fez uma pesquisa de preço errada. Se for feita uma pesquisa de preço errada, é ideal corrigir o edital, publicar novamente e, se é R$ 2.000, você vai corrigir o preço. Por isso a importância da pesquisa de preço ser uma pesquisa de preço real. Você também não... O que é uma pesquisa de preço real? Você também não pode pegar o preço que você vai no Mercado Livre, nas Casas Bahia, Americanas, qualquer outro, que talvez é um preço de promoção. Vocês têm que ver um preço real do seu fornecedor que ele vai fornecer para você. Então, você vai comprar arroz, feijão, você não vai pegar um preço lá, tá lá no Rio Grande do Sul é mais barato, mas o Rio Grande do Sul vai entregar para você aqui, entendeu? Não vai entregar. Então, você tem que pegar um preço, o preço ele vai ter que ter o frete já, ok? E um preço real da sua região. Não pode ser um preço... Ah, mas o preço da minha região é maior que a de São Paulo. Mas é o seu preço. Você não pode comparar o preço. Então, uma das principais que a licitação precisa ter é uma pesquisa de preço correta, entendeu? Então, a administração pública federal tem os critérios dela para fazer pesquisa de preço, que é a IN 73 de 2020. Então, vocês é obrigado a utilizar os municípios, estados? Não, mas pode se basear nela para ver como que é feita a cotação de preço. Ok? A nova lei de licitação, ela prevê critérios de pesquisa de preço. A lei 866 não previa critérios, entendeu? Então, a nova lei já prevê. E se o preço estiver certo, normalmente você vai poder utilizar essa modalidade, esse tipo de dispensa aqui. Então, você fez a licitação, é R$ 1.000. Você sabe que o preço está correto, é o preço da sua região, ofereceu 2.000. O que você vai fazer? Você vai cancelar a licitação, revogar ela, e depois você vai lá, contrata por dispensa de licitação por R$ 1.000. Porque você sabe, talvez pode acontecer que aquele fornecedor que ofertou para você não pôde ir no dia, e ele tem aquele produto por R$ 1.000. Então, talvez foi só aquele, talvez, que o atravessador, que ele não tem aquele produto, entendeu? E o preço dele talvez estava certo, ele vende por 2.000, mas você consegue
o preço mais barato. Então, você pode fazer essa licitação, caso for frustrada ou fracassada. Okay? Aqui define o que é a licitação, o que é o superior estimado, então você pode fazer. Okay? Aqui, pessoal, dispensa para compra ou locação de imóvel. Na nova lei de licitação, isso aqui não vai ser dispensa mais. Mas na lei 866 ainda é dispensa. Então, você vai fazer um aluguel, alugar um imóvel, você precisa colocar, fazer uma UPA urgentemente aí no centro da cidade, tem que ser no centro. Então, você tem um inciso 10 do artigo 24 da lei 866 prevê essa possibilidade, entendeu? E você vai utilizar o direito privado nisso aqui, você não vai utilizar o direito público. Então, não tem valor máximo também. Vai ser o valor de mercado. Então, ideal você ter um corretor de imóveis que dê um preço que é o do aluguel, o preço real do aluguel, e você vai contratar diretamente, ok? Na nova lei de licitação, agora vai ser inexigibilidade, entendeu? E vai ter alguns outros critérios. Você não pode escolher, na nova lei, você não pode escolher mais, eu quero de tal pessoa, eu quero de outra pessoa. Você pode escolher o imóvel em virtude da localização, e não mais de pessoalidade, ok? Então, se naquela rua tem 10 casas para alugar, na nova lei de licitação, você vai ter que fazer um chamamento público, alguma coisa, para alugar, desde que atenda aquelas características. Na lei 866, você ainda tem a possibilidade de escolher o imóvel. Não, esse imóvel é melhor para mim. Na nova lei, você define as características que você precisa e talvez faça um chamamento público até uma licitação. E se for diretamente, você vai contratar por inexigibilidade de licitação. Ok? Então, vai ter aqui, igual eu falei para vocês vão utilizar as regras do direito privado, que é a lei de locações. Então, vai ter um contrato de locação, não um contrato administrativo que a gente faz com os fornecedores. Então, vai ser um pouco diferente. Então, as regras do direito privado. Dispensa de remanescente de obra, serviço a fornecimento. Na lei 866, pessoal, tem o tipo de licitação que você pode realizar a contratação de remanescente de obra, de serviço, de material. O que significa? Você fez uma licitação, um pregão, uma concorrência, um convite, uma RDC, fez uma licitação. A licitação tem prazo de 1 ano. A empresa, por exemplo, eu citei o gás lá, põe que a empresa está entregando gás, então, um botijão de gás para o município. Chegou lá no meio do contrato, 6 meses do contrato, ele parou de fornecer. Eu não quero fornecer mais, então, ou eu não posso, ou ele quebrou, ele não foi punido, então, ele não fornece mais, então ele já não estava fornecendo, você puniu ele não quis, então você vai ter que fazer, vai ficar sem um serviço, vai ficar sem material? Não. Precisa fazer outra licitação? Depende, mas qual que é a primeira critério que você deve seguir? Você deve tentar fazer a dispensa do remanescente dessa contratação. Então, ele tinha 6 meses, ele fornecia lá 100 botijões de gás por mês, então vai ter mais 600. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar o segundo colocado daquela licitação, você vai perguntar para ele se ele quer fornecer pelas mesmas condições que o primeiro colocado ofertava. Ok? Então, ele ganhou por R$10, então você ganhou por R$100, por exemplo. Vai perguntar, só que na licitação ele deu 110, ele perdeu por R$10. Mas ele não vai ser o preço dele, vai ser o preço do primeiro colocado. Então, você pode chamar, e se for nas mesmas condições, você vai fazer uma dispensa de licitação,
e contratar ele até o final do contrato. Isso aí equivale tanto para obra, tanto para serviço, e quanto para fornecimento. A obra parou no meio, entendeu? A mesma coisa. Você vai chamar a construtora que ficou em segundo lugar, perguntar para ela se ela consegue terminar a obra nas mesmas condições que da planilha de custo da primeira. Também serviço contínuo. Você tem um serviço de limpeza no seu órgão. Você vai, parou no meio também. Então, você pode fazer. Você não vai pegar o preço que ele deu na licitação, e sim um preço que foi ofertado pelo primeiro. Entendeu? Ah, mas o primeiro, ele ganhou a licitação e não assinou o contrato. Então, aí já não é remanescente, ok? Entenda, remanescente é quando o primeiro realizou uma parte do serviço. Ele não realizou nada, foi homologada a licitação, foi chamado para assinar o contrato e não iniciou nada. Então, não é remanescente. Então, aí você vai chamar o segundo colocado pelo preço dele. Teve a realização de parte da obra, parte do serviço, parte do fornecimento, aí é o remanescente. Ok? Então, o remanescente é quando tem execução contínua de um serviço, de um fornecimento, e ele é interrompido. Quando não teve nada, você vai seguir a licitação. Tem meios, você vai cancelar através da homologação, vai chamar o segundo e chamar outra sessão pública e vai solicitar. Ok? Vou só comparar esse inciso aqui com a nova lei de licitações. A nova lei de licitação, isso aqui deixa de ser dispensa. Ele vai fazer parte dos contratos. Então, talvez na próxima disciplina vai ser explicitado também um pouco sobre o remanescente, mas vai ser como contrato. Por quê? Você vai chamar o segundo do contrato, vai continuar o processo, vai ser a mesma forma, só não vai chamar de dispensa mais. Ele vai ser o contrato de continuidade. Pessoal, alguém quer falar? Alguém tem uma dúvida? Pode levantar a mão que eu abro a palavra, ok? Aqui eu explico do chamamento das empresas, de tudo aqui. Tem também uma doutrina aqui do Marçal Justin Filho, que ele fala também sobre o chamamento. Tá. E demais incisos do artigo 24. Então, igual eu falei para vocês. Então, o rol é exaustivo, então tem vários outros critérios. Então, vai ter o critério aqui, que eu falo, das contratações de energia elétrica, tem um artigo, já está citado lá, tem um inciso para contratação de fundação pública, tem um inciso para contratação de hortifruti granjeiro, então vai estar um rol exaustivo. Então, se tiver lá, tendo o critério de contratação, você não, você pode fazer dispensa e vai fazer porque ela é dispensada. Somente aquela licitação dispensável, que em virtude do valor, você pode ou não fazer. Ah, você quer fazer um pregão, uma licitação dispensável? Pode fazer, entendeu? Não tem problema nenhum. Você pode até conseguir melhores preços com pregão sobre isso. Lembrando, pessoal, que na dispensa, na contratação direta, também deve seguir os princípios legais e constitucionais. Então, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência também deve estar, que são os princípios constitucionais, deverão estar no processo de contratação direta. Você não pode contratar a dispensa porque é parente de alguém, ou porque aquele é mais bonzinho, não. Deve seguir o critério, entendeu? Se cada pessoa tiver uma amizade com você ou não, você vai tratar ele de forma igual como você trata todo mundo na licitação.
Alguém perguntou aqui no... O Cauê perguntou no chat aqui. Depois de um contrato só para rescisão amigável, ainda é possível chamar o segundo colocado? Esse novo contrato seria pelo mesmo preço rescindido? Pessoal, só explicar um pouco aqui. Quando a gente faz uma rescisão amigável, é que a gente já planejou para fazer outra licitação. Entendeu? Você não vai fazer uma rescisão amigável da noite para o dia, a não ser se teve alguma exceção, alguma catástrofe, alguma coisa, talvez você não pode punir a empresa. Então, normalmente você faz uma rescisão amigável, a empresa justificou que não pode fornecer, mas ela, durante um mês, por aí, ela vai dar um tempo para você, até você fazer uma nova licitação, uma nova dispensa, entendeu? Para tentar fazer outra licitação. Então, você não pode, porque se aí é uma rescisão, que você tinha que punir a empresa ou alguma coisa. E você fez uma rescisão amigável só para não punir ela, que talvez você precise dela depois, está errado. Então, pode ser, a rescisão amigável pode ser realizada, pode ser feita, porém, tem alguns critérios também, tá, entendeu? Você não pode também, é igual o aviso prévio de uma pessoa, entendeu? Dependendo, entendeu? Então, creio que, não sei se tem todos aí foram empregados ou patrões, entendeu? Mas aí você vai ter aviso prévio. Se o empregado, ele tem comum acordo, ele tem que cumprir o mês de aviso prévio também. Você tem que ter o bom senso também na rescisão amigável. Então, não é ele pediu para fazer, não, ele tem que ter uma justificativa, entendeu? E ele pode pedir a rescisão também, seja por reequilíbrio econômico, seja repactuação, seja alguma coisa, entendeu? Ele pode pedir lá, o exemplo, aconteceu com a pandemia agora, a maioria dos produtos aumentou de preço. Então, o arroz, o feijão, o óleo, tudo subiu. Você tem lá um contrato de fornecimento com aquela empresa. Você também tem que ter o bom senso, você tem que verificar, ele vai justificar também, entendeu? Vai pedir lá, você faz uma rescisão amigável. É ideal fazer essa aí? Não, porque o preço dele já não dá, entendeu? Então, esse é o bom senso. Então, se o preço não está dando para ele, você vai ter que fazer o quê? Faz uma dispensa emergencial, entendeu? Porque a rescisão amigável é uma dessas causas que acontece, principalmente em relação ao preço. Talvez a administração não pode aumentar, ela tem um critério para aumentar o reequilíbrio econômico, e também o fornecedor também não consegue fornecer. Então, você tem, ou se não tiver esse bom senso, chegou ao que vai ter rescisão amigável, você rescinde a rescisão, o contrato amigavelmente, isso aí vai ser explicado de forma detalhada na matéria de contratos, entendeu? Na próxima disciplina, mas aí você tem que ter o bom senso também de não pegar aquele preço, entendeu? Então, aquele preço ele já não serve. Você faz uma contratação emergencial até fazer uma nova licitação. E pode acontecer, entendeu? Isso aí são exceções. A Maju aqui, ela perguntou aqui, professor, está acontecendo muito com a variação de preço de mercado. Os fornecedores não conseguem manter o preço sequer na primeira entrega. Entendeu? Exemplo, copos descartáveis, saco de lixo, luvas, procedimentos, pediram reajuste de preço, a prefeitura não fornece esse aumento. Aí vai fazendo outra licitação, o segundo lugar vai entregar no preço primeiro. É igual eu expliquei lá, pessoal. Tem itens que o pessoal talvez, igual a gente falou, talvez a pessoa entrega, não tem, o preço subiu de uma hora para outra, então tem igual é a lei da oferta e da demanda. Então, quanto mais itens tem, mais objetos tem no mercado, vai cair o preço. Quanto menos tem, e quanto mais procura tiver, infelizmente vai aumentar. Infelizmente. E a administração pública, talvez ela não tem
Ainda não é igual a administração privada, que ela consegue fazer tudo. A primeira coisa que a gente deve obedecer é a validade da proposta. A validade da proposta normalmente é 60 dias. Eu vou citar na próxima aula para vocês sobre a validade da proposta, sobre isso. Mas pode ocorrer de ter um reequilíbrio econômico? Pode, pessoal. Isso aí é um bom senso que vocês devem utilizar. Entendeu? Vocês têm um reajuste ali. Por exemplo, eu posso citar o óleo de soja o ano passado. Ele estava R$ 4, ele chegou até quase R$ 10 em alguns lugares. Então a pessoa não vai entregar. Você pode fazer um reajuste pontual. Aí você tem que ver também com o seu jurídico aí. Mas a lei permite. Entendeu? Desde que você verificou que na data da pesquisa que você fez, estava aquele preço, e quando você pesquisou novamente no mercado, teve aquele aumento. Então, você pode fazer e fazer o reajuste, não, o reequilíbrio econômico. O reajuste é anualmente no contrato, entendeu? De acordo com o índice citado no processo. E a repactuação é mais em relação à terceirização, ou alguma outra coisa que teve também aumento de preço ou diminuição. Okay? Repactuação, reequilíbrio, reajuste, não é só para cima, pode ser para baixo também. Então, você comprou no meio da pandemia, comprou um óleo a R$ 10 agora, e caiu agora para R$ 6, você também deve propor o reequilíbrio econômico de menor preço. Mas isso eu vou falar posteriormente aqui, no registro de preço aqui, e vai também ter na disciplina de contratos. Ok? Vamos só ver aqui, pessoal. Luvas, produto principalmente relacionado ao Covid, que está complicado, por isso que o ano passado até teve uma lei especial sobre isso, que era a lei 13.979, podia fazer dispensa de todos os itens do Covid. No caso aqui, terminando a resposta da Maju aqui. A empresa não entregou nada, não vai ser remanescente, igual eu expliquei lá. Você pode chamar o segundo? Deve chamar o segundo. O segundo vai ser qual preço? O preço dele ou não? Não. Quando não teve entrega nenhuma, você vai voltar à sessão pública. No Comprasnet, há a possibilidade disso. Entendeu? Você cancela a homologação daquele item, volta à sessão pública, chama o segundo colocado pelo preço do segundo colocado, analisa a aceitação, a habilitação e homologa novamente e pode ser empenhado, entendeu? Se permite isso no Comprasnet, a lei também permite dessa forma, você faz o cancelamento da homologação, você pode fazer, mas aí você tem que também notificar primeiramente o primeiro colocado, ele deve ser notificado, aí você vai ver se vai ser na verdade, se você vai punir ou não, dependendo da justificativa dele. Ok? Talvez ele fez de má fé com vocês aí para ganhar a licitação, ou somente ele foi induzido ao preço, naquela época ele conseguia fazer e depois aumentou. Mas aí, caso a caso, para verificar isso. No caso, o cimento também da construção civil, situação fornecedores, por mais de 30 dias. Não, com alguns itens é complicado, entendeu? Então, vai ter aí, igual falou, tivemos 2 reequilíbrios seguidos de álcool, vai ter, é possível fazer, entendeu? Vai ser detalhado isso nos contratos, principalmente nas emergências. A gente precisa manter o item, é um item essencial para a administração e para a população, então vocês têm que, o ideal é fazer dessa forma. Inexigibilidade, pessoal. Alguém tem uma pergunta sobre dispensa, alguma coisa? Eu só coloquei só os principais critérios de dispensa. Vou ler com vocês aqui, pessoal, só para antes de terminar a dispensa.
só o comecinho aqui. Então, a nova lei aqui. Então, a nova lei aqui, contratação, processo de contratação direta. Processo de contratação direta, que compreende caso inexigibilidade e dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: a formalização da demanda, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico, projeto executivo. Note, pessoal, que com a nova lei, dispensa vai ficar um pouco mais complexa, principalmente para as prefeituras. A administração pública federal já utiliza esses documentos aqui, que já é obrigado. Os municípios ainda era facultativo. Com a nova lei, vai ter que ter o estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, o projeto básico ou executivo. Então, no caso do termo projeto básico ou executivo, aqui vai depender. Na verdade, é a mesma coisa, entendeu? Mas aí, se for um projeto básico, se for obra, termo de referência, se for material ou serviço comum. Por isso que eu falei para vocês aí. Vocês não têm ainda regulamentado o estudo técnico preliminar, não tem um mapa de gestão de risco, o termo de referência de vocês não tem padrão ainda de dispensa. Então, por isso que deve começar a regulamentação já da nova lei. Enquanto não regulamenta, não tem os modelos, principalmente os municípios de menos de 20 mil habitantes, que não precisa publicar no PNCP, que é a plataforma em geral, então é ideal você já começar a fazer esses modelos aqui. E tem que ser modelo padrão aprovado pela Procuradoria ou assessoria jurídica de vocês aí. Estimativa de despesa também vai ter que ter parecer jurídico, pareceres técnicos, se for o caso, demonstração de compatibilidade com previsão de recursos orçamentários. Então, vai ter alguns critérios a mais. Então, vocês vão ter que... Por isso que deu esse prazo de 2 anos para vocês se adaptarem ainda à nova lei. Por isso que a Lei 866, que eu estou explicando para vocês ali, ainda ela vai ser muito utilizada. Então, vocês até criarem alguns procedimentos, critérios, vocês vão ter que fazer, vocês não vai deixar de fazer ou contratar alguma coisa. Vocês têm que continuar contratando. Então, vocês têm que atuar em 2 frentes. Uma frente da contratação imediata do serviço, do objeto e das obras, e outra frente fazendo o planejamento de acordo com a nova legislação. A nova legislação, quem está no grupo aí do WhatsApp, eu estou mandando vários, alguns até livros aí, vários artigos, entendeu? Vocês pode ir lendo, vai verificando aí, entendeu? Para ter noção, e quando começar a nova legislação, vocês já ficar mais inteirados sobre o assunto. Ok? Então, vai ter a razão da escolha, a justificativa do preço, a autorização da autoridade competente, acho que já é utilizada, entendeu? E também aqui, o ato que autoriza a contratação direta ou extrato de contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Então, também vai ter que estar no site de vocês, das prefeituras, do estado, do SISU, no caso aí que foi, da CISAMESP, de todos os órgãos, entendeu? Lembrando, pessoal, depois eu vou só falar ali, quando for um consórcio de municípios que faz a dispensa de licitação, o valor vai ser o dobro, tá? Então, no caso, 50 mil vai ser 100 mil e 100 mil vai ser 200 mil. Vai estar lá nos critérios de dispensa. E aqui também fala, na hipótese de contratação indireta indevida, com dolo, fraude ou erro grosseiro, contratado agente público responsável responde solidariamente pelo dano causado. Então teve outra cláusula aqui, se fizer, talvez, de má fé, vai ter. Então, aqui vai estar o rol da dispensa, não vou citar todos aqui, já expliquei o 1, 2, aqui vai estar aqui o 3, que na verdade anteriormente era o 5, entendeu?
que a contratação mantém as condições definidas no edital quando estiver deserto, então no caso aqui, estiver interessados e quando não tiver deserto, ok? Não vou falar tudo aqui, entendeu? Mas o rol é grande aqui, então tem várias situações que vocês podem realizar. E também tem a alienação. Alienação, desculpa, aquela hora eu falei que essa inexigibilidade, não. Inexigibilidade era o aluguel de imóveis, que era dispensa, virou inexigibilidade, a alienação continua sendo dispensa aqui, e um capítulo à parte aqui, como vocês vão fazer a alienação. Inexigibilidade. Então, inexigibilidade, o que é? Também é uma contratação direta, e quando há inviabilidade de competição, ou seja por exclusividade, ou seja por notório saber, ou seja por contratação de um cantor consagrado pela mídia, então tem critérios de inexigibilidade, mas não é um rol exaustivo. Então vai ter 3 incisos só, na lei 866, na outra lei tem um pouco mais, que o aluguel virou inexigibilidade agora, o aluguel de imóveis, e vai ter uma outra mudança também. E aí eu vou explicar para vocês. Então, aqui, inexigível quando não houver viabilidade de competição, em especial para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros pode ser fornecido por apenas produtor, empresa, representante comercial, vedada a preferência de marca. Entendeu? E comprovada a exclusividade através de algum documento fornecido pelo fornecedor, seja ele sindicato, confederação patronal. Isso aqui de 93, então 93 era só sindicato, mas vai ter outros critérios que você pode também aceitar como inexigibilidade. Ok? Inciso 2, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, de natureza singular, com profissionais de empresa de notória especialização, vedada a inusidade para serviços de publicidade e divulgação. Primeiro aqui, publicidade e divulgação. Tem uma lei específica para vocês fazerem a licitação dela, que é a lei 12.232, entendeu? Então, você deve realizar a publicidade e divulgação através dessa lei, entendeu? Então, vocês vão ter que fazer uma concorrência, ou ainda pode fazer tomada de preço para publicidade, entendeu? Então, tem critérios diferentes, não é uma lei especial, então vai seguir uma lei especial para fazer licitação de publicidade e divulgação. Para a contratação de mais serviços técnicos, você pode utilizar a inexigibilidade, entendeu? Você vai ter uma assessoria jurídica, vai ter outros critérios, uma contratação de um professor já consagrado pela mídia, você pode fazer. Na nova lei, foi retirado de natureza singular. O que significou isso? Que a pessoa não precisa ser o único mais, mas ela tem que ter uma notória especialização do assunto. Então, você vai contratar um professor de matemática, por exemplo, Pachecão, que é já consagrado pela mídia e tal, mas tem outros igual o Pachecão? Tem. Você não pode ser que não seja tão famoso, mas tem. Mas aí, na verdade, você falava que ele era singular porque era só ele. Mas agora fica mais fácil, que tira a natureza singular e deixa somente profissionais de especialização notória. Okay? Então, se ele tem um conhecimento grande sobre o assunto, ele pode ser contratado sim, desde que você justifique e o preço deles esteja dentro do valor de mercado. Então, você não pode contratar uma pessoa, colocar lá o preço muito acima do valor. Na verdade, não pode colocar o preço acima do valor de mercado. Então, o que ele cobra da empresa privada, ele tem que cobrar de vocês também. Ok? E o inciso 3 é para a contratação de qualquer profissional artístico, através de empresário exclusivo e consagrado pela crítica. Exemplo, banda de baile. Ele não é você não pode fazer. Por quê? Porque
Ele não é consagrado, entendeu? A não ser algumas bandas famosas, tal, mas 90%, se não for mais, a banda, ela é uma banda de rock, é uma banda de axé, ok? Mas aí você vai contratar um cantor, aí tem um cantor sertanejo, é o Gustavo Lima, o Luan Santana, eles são consagrados pela mídia, entendeu? Aí vai ter o Roberto Carlos, ele é consagrado pela mídia, vai ter a Ivete Sangalo, ela é consagrada pela mídia. Então, você não vai fazer licitação para contratar a Ivete Sangalo, o Roberto Carlos. Você vai contratar diretamente através do empresário exclusivo dele, entendeu? Nessa lei aqui não fala nada, né, na 866. Na nova lei já vai definir de forma detalhada, ok? Então, na nova lei, a inexigibilidade de licitação para a contratação de profissional do setor artístico deve ser feita diretamente com o profissional ou empresário exclusivo. Ele não pode ser contratar uma empresa que não é empresário daquele artista e vai lá contrata por inexigibilidade. Tem que ser diretamente, ok? Aqui na nova lei já fala que já dá até o rol aqui que pode ser contratado. Então, na lei antiga, você tinha que voltar ia para o artigo 25, depois voltava para o artigo 13, entendeu? Então, vai manter aqui. Então, é inexigível a licitação, inviável a competição especial nos casos. Aquisição de materiais, gêneros, contratação só possa fornecer produtor, empresa, representante comercial exclusivo. Ele já diminuiu aqui um pouco, o da lei 866 era um pouco maior, aqui ficou um pouco menor, então não é que o critério mudou, é que ele já se adaptou aos novos tempos. Então, antes você tinha aqueles critérios, hoje não. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela mídia ou pela opinião pública. Contratação de serviço técnico especializado, natureza predominante intelectual, com profissionais de empresas de notória especialização, vedada necessidade de licitação para publicidade e divulgação, mantida a vedação. Então, aqui vai estar estudo técnico, parecer, assessoria, fiscalização, patrocínio, treinamento, aperfeiçoamento pessoal, restauração de obras de arte, entendeu? Então, você vai, e demais aqui. Então, você vai poder fazer. Aqui vai ter os parágrafos explicando que cada um pode fazer, então, o que precisa ter, se atestado de capacidade técnica, exclusividade, então, vai estar detalhado aqui para vocês. Continuando aqui na exigibilidade, aqui fala, a legislação, ela está de forma ampla ainda, permissiva das ações de contratações de inexigibilidade de licitação, o rol não é exaustivo, entendeu? Ao contrário da dispensa de licitação, desde que haja inviabilidade de competição. Aqui, o rol do inciso 3, o inciso 3 ele não vai ser a mesma coisa da nova lei, não mudou, vai ter o detalhamento aqui pelo Marçal, eu cito muito ele aqui, ele, o Jacobi, ok. Então, por fim, a contratação direta. Os procedimentos de dispensa de licitação concretizam, eles vão ser mais rápido que uma licitação, entendeu? E permite contratações em menos tempo. Então, você não precisa, você vai ter a celeridade e eficiência nessa, nessa forma de contratação, entendeu? Então, mas o ideal também dá ampla transparência à sociedade, que é exigido na nova lei. Na lei antiga tinha publicidade, porém, agora está com critérios definidos na legislação. Pessoal, alguma dúvida sobre contratação direta? Posso passar para o próximo tópico aqui? Se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão. Entendeu? Então, ok. Só beber uma água aqui.
Pessoal, o sistema de registro de preço é a forma de contratação por meio do qual a administração pública pode realizar contratações graduais, parceladas, de acordo com a necessidade do órgão, entidade ou unidade. Ele vai funcionar como um almoxarifado rotativo ou virtual e vai ser de acordo com as necessidades do órgão, entendeu? Então, você faz um registro de preços para contratações de alimentos. Você vai fazer uma licitação no ano. Então, você já faz para o ano inteiro. E isso que a gente até discutiu aqui, com a resposta sobre o reequilíbrio, sobre o reajuste dos contratos aí. Na verdade, aí você vai fazer, você já faz, quais são os objetivos do registro de preço? Você não precisar fazer uma licitação 2, 3, 4 vezes no ano. Você não ter um almoxarifado muito grande, seja ele por precisar de mais pessoas, pela validade do produto, ou pela própria eficiência eficiência. Então, você precisa de um produto, você vai fazer solicitação, faz o registro de preço, o preço fica registrado, você vai lá, solicita só aquilo que você vai utilizar no mês, na semana, dependendo do objeto que você está adquirindo, entendeu? E você não precisa ficar fazendo licitação. Então, essa é a vantagem. A desvantagem é o que aconteceu agora com a pandemia. Então, o preço ele aumenta muito, ele vai aumentar, aumentou demais, e talvez aquele preço registrado ele não é compatível mais com o preço de mercado. O que você deve fazer? É um pouco complicado, aí você tem que utilizar as exceções da administração pública. Se for uma coisa urgente, eu sugiro que vocês façam o reequilíbrio econômico, entendeu? Para comprar, se for possível. Ah, mas o edital meu proibiu o reequilíbrio econômico. Não posso fazer. Não, aí é complicado. Aí você deve fazer, cancelar o registro, liberar o fornecedor, fazer uma licitação emergencial para contratar até que você faça a nova licitação. Entendeu? Essa é a desvantagem. Mas em grande parte eu acho que ele tem muita vantagem, sim, entendeu? Você consegue fazer em uma licitação, ou duas no caso, praticamente todos os itens que você vai ter daquele objeto. Pode ser que algumas vezes você vai precisar fazer mais licitações. É ideal segmentar por objeto, então você faz um registro de preço de alimentos, você faz um registro de preço de material de limpeza, você faz para registro de preço para manutenção de veículo, você vai segmentando, entendeu? Vai ter, mas aí você faz e já deixa pronto lá para precisar. Teve agora alguns entraves, em virtude principalmente da pandemia, mas ele é vantajoso ainda para a administração fazer o registro de preço. O registro de preço ele continua na nova lei. A diferença do registro de preço da Lei 866 para a Lei 14.133, principalmente é o prazo do registro de preço. Na Lei 866, você pode fazer uma ata de registro de preço somente valer por 12 meses, somada todas as prorrogações. Você pode fazer uma ata de 6 meses, não vai por 6 meses. Então, ele não pode passar um ano somado a todos. Na nova lei, você vai poder fazer um registro de preço por 12 meses e renovar ele por mais 12 meses. Então, ele vai ter uma licitação e pode valer por 2 anos. Então, e nesse interstício você pode fazer o reajuste da licitação. Então, nesse ano. Então, ele não está definido ainda de forma detalhada, específica ainda, esse reajuste, mas, consequentemente, vai ter que ter uma análise depois do ano, se é vantajoso ou não para a administração manter e também para o fornecedor. Ok? Uma das vantagens do registro de preço aqui é a redução de custo. Então, você faz uma licitação anual, então aquele fornecedor ele vai ficar fornecendo para você o ano inteiro. Ele pode talvez ganhar vários itens, ele pode ser utilizado, na verdade, na concorrência, pregão,
e no RDC, talvez, acho que poucos utilizam o RDC, mas hoje, normalmente, é utilizado nos pregões, principalmente nas aquisições de bens e serviços comuns. Aqui, eu citei aqui dos 12 meses, entendeu? Então, hoje, se você fizer um edital com a Lei 866, você pode fazer uma licitação com a ata até 12 meses. Se você fizer com a Lei 14.133, até 24 meses. Então, vai ser 12 meses, mais 12 meses. Na licitação da Lei 866, 12 meses. Então, só lembrar. Lembrando que vocês não devem combinar as leis. Então, se você utilizar a Lei 866, 10.520, vai ser 12 meses. Você não pode utilizar o prazo e nem critérios da outra legislação de nada. Entendeu? Então, ou é um ou é outro. Ou é a legislação atual ou vai ser a nova legislação que futuramente vai ser utilizada. Na administração pública federal, o registro de preço é regulamentado, entendeu? Pelo decreto 7893, e cada estado e cada município também pode fazer essa regulamentação. Ok? Creio que todos já devem ter regulamentado o registro de preço, pregão, entendeu? Então é dessa forma. Então, a Lei 10.520 dispõe também sobre o registro de preço, que é a Lei do Pregão, e o Decreto 7892, ele vai ser o regulamento das licitações para a administração pública federal. Então, o Estado de Minas tem um decreto próprio, a Prefeitura por exemplo, de Belo Horizonte vai ter outro regulamento, então cada ente federativo tem um regulamento. Na nova lei, já é um pouco mais detalhado o registro de preço, como deve ser feito, porém, é ideal regulamentar também. Aqui eu coloco um texto de Jacobi, entendeu? Sobre a regulamentação, então cada ente tem sua abrangência reguladora sobre o decreto, então a lei ela é geral, ela vai servir para União, Estados, Município, Distrito Federal, Legislativo e Judiciário, que é a nova lei, e os decretos, a regulamentação será feita por cada ente. Então, o município terá um regulamento, o Estado regulamento, de acordo com a legislação. Aqui eu citei aqui que o Estado de Minas tem um decreto próprio, quem vai utilizar é só o Estado de Minas, no caso, o governo do Estado, entendeu? As prefeituras vai ter o regulamento próprio delas. Pode-se utilizar o decreto federal? Pode, de forma análoga, pode, mas é ideal que o município tenha regulamentado na sua legislação. Vou passar um pouco aqui, pessoal, só para a gente ir direto ao ponto. Aqui, eu citei aqui que o registro de preço possui diversas vantagens em relação às estações tradicionais, e uma das vantagens dessa é a desnecessidade da dotação orçamentária imediata. Então, o município não tem orçamento próprio naquele mês, você não precisa ter orçamento, e sim a previsão orçamentária, que na verdade você faz o orçamento e de acordo com um ano vai chegando o financeiro, entendeu? Então, você calcula, estima o orçamento e de acordo com pagamento de impostos, o recebimento federal do FPM, você vai fazendo e vai executando as contratações, entendeu? Também pode ser uma verba federal que ainda não chegou, você dê uma emenda, alguma coisa, você faz o registro de preço, na hora que chegou, você já vai lá, empenha e faz a contratação, entendeu? Outra vantagem é em previsão das demandas, pode ter agora, a pandemia é um caso claro disso, entendeu? Então, se você tem um registro de preço, você consegue, você estimou lá 1.000, então você
as aulas, por exemplo, estimou 1.000 quilos de arroz, as aulas pararam, então você vai diminuir aquilo lá e talvez vai precisar de aumentar outra coisa. Talvez para fazer uma cesta básica para o aluno, alguma coisa. Mas você pode ter em previsão da demanda. Então, você consegue adaptar. Se for um contrato, tiver no almoxerifado, você vai acabar perdendo aquele material lá e vai fazer o que com o material? O exemplo também que eu falo de material de escritório. Então, material de escritório, teve muitos, principalmente os órgãos federais, estão trabalhando praticamente em home office. As prefeituras, alguns ou outros, as maiores, talvez conseguiu ter um revezamento, um home office, alguma coisa. Aquelas que têm processo eletrônico conseguem fazer isso. Então, o papel que estava previsto para ser 1.000 resmas, você diminuiu para 50 resmas, em virtude do processo eletrônico. Então, você consegue diminuir. Então, tudo que é improvável é ideal fazendo registro de preço. Outra coisa, redução de estoque. Você não precisa ter um almoxerifado grande, um estoque, entendeu? Redução de custos profissionais. Você não precisa ter um almoxarife lá, tomando conta do almoxerifado. Ou, se tiver um almoxarife, vai ser só uma pessoa que consegue fazer todo o serviço. Então, é vantajoso ainda, entendeu? Também que eu citei aqui, ele pode ser feito em um processo único durante um ano. Então, você vai fazer um processo de contratação de serviços alimentícios, faz um processo, não precisa ficar fazendo um processo de cada vez. Pessoal, alguma dúvida sobre registro de preço, sobre contratação direta? Estou à disposição de vocês aí para eventuais dúvidas. Citando aqui que na nova legislação, o registro de preço ele continua aqui, entendeu? Ele vai continuar do artigo 82 aqui, entendeu? Ele é um pouco mais detalhado na Lei 866, então ele já detalha como que deve fazer o registro de preço. Antes a Lei 866 só tinha 3, 4 frases aqui, na Lei 14.133 ele já detalha um pouco mais o que é o registro de preço. Então ele já praticamente regulamenta em vários pontos que não eram regulamentados pelos entes, pelas prefeituras, pelos estados, já deixa pouco regulamentado, já deixa mais mastigado para fazer talvez um decreto mais de acordo, ok? Pessoal, tranquilo? Mais alguma dúvida? Ô Marco, eu queria só tirar uma dúvida. Quando que vai ser de fato aplicada a nova legislação? No caso, o sistema de registro de preço enfim, Tá. definitivamente. A nova legislação, vou colocar aqui no último artigo aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Artigo 191. Então, até o decurso do prazo que trata do inciso 1 do CAPT, não, inciso 2 do CAPT do artigo 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas, que é a Lei 866, 10.520 e a Lei do RDC, o referido inciso. A opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso do instrumento de contratação direta. Então, por isso que eu falei, vai fazer uma dispensa, vai fazer uma exigibilidade, também tem que citar qual lei está sendo utilizada. Vedada a aplicação combinada dessa lei com as citadas no referido inciso. Então, vou no artigo aqui. Vou só continuar. Parágrafo 1. Na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com a lei citadas no inciso 2 do caput do artigo 193, o contrato respectivo será regido pelas leis nelas previstas. Também a mesma coisa. Fez uma licitação da Lei 866, fez um contrato. O contrato vale por 5 anos, você vai seguir o contrato por mais 5 anos. Então, você tem que
fazer o quê? Seguir a Lei 866 ainda vai ser utilizada, mesmo depois da revogação dela. Então, talvez você não vai licitar mais nela, mas vai executar no contrato. Então, todas as regras do contrato. Aqui, contra artigo 193. O que revogou de imediato? Os artigos 89 e 108 da Lei 866, somente esses artigos que trata das cláusulas penais da lei. Então, eu vou abrir aqui, depois eu mostro para vocês, na data dessa publicação. A Lei 866, 10, 15 e 20, os artigos, após decorridos 2 anos de publicação. Então, foi publicado dia 1º de abril de 2021, a Lei 866, 10, 15 e 20 e a Lei do RDC, somente dia 1º de abril de 2023 vai estar revogada. Por exemplo, 2023, aí é bom você já utilizar só a lei nova. Mas esse ano, até fazer regulamentação, até criar o Portal Nacional de Contratações Públicas, até fazer todos os decretos que deve fazer dessa lei nova, vocês vão utilizando a lei 866. Além disso, todos os contratos que vocês fizeram pela lei 866, você não pode, o contrato estava de uma forma, vocês não podem mudar, vai ter que seguir a lei 866 ainda. Então, vocês vai, infelizmente, creio que nesse ano talvez não, entendeu? Eu sugiro, no Instituto Federal do Sul de Minas, que eu trabalho, eu sou servidor também, trabalho com licitação, a gente decidiu que nesse ano a gente não vai utilizar essa lei nova somente para conhecimento. E mesmo assim a gente vai ter regulamentação direta do governo federal. A gente é um órgão federal, já vai receber tudo pronto. Ok? Para os municípios, também eu aconselho vocês a não utilizarem essa lei esse ano. Pode utilizar? Pode. Entendeu? Mas eu sugiro esse ano vocês aprenderem essa lei, sobre como que vai ser dessa lei, deixar o pessoal experimentar como que é essa lei, para ir estudando essa lei. E de acordo com a assessoria jurídica, o gabinete, vocês já verificando algumas regulamentações já implantadas pela União e pelos estados, aproveitar essas regulamentações, seja ela de registro de preço, de pesquisa, que deve ser regulamentado, e depois fazer. Talvez no ano que vem já começar a fazer de acordo com essa lei. Mas ainda vai ter os contratos regidos, aí talvez você fica só com os contratos da Lei 866 e a lei nova fazendo. Mas pode ser utilizado. Por exemplo, mas eu quero utilizar a Lei 866 para esse edital e no outro edital usar a lei nova. Pode ser feito isso? Pode ser feito isso também. Entendeu? Eu quero gêneros alimentícios, eu faço a Lei 866, vai daqui 6 meses. Você já tem a regulamentação, já tem tudo, já tem um portal nacional de compras. Eu quero utilizar a Lei 866 para gêneros alimentícios, mas eu quero fazer um pregão de contratação de limpeza, de materiais de limpeza, com a nova lei. Pode ser feito, desde que seja no preâmbulo do edital, tudo, cada um sendo definido aquela lei. Pode ser feito. Então, vocês podem escolher, caso a caso, cada contratação, a lei a ser escolhida, até dia 1º de abril de 2023. Depois de 1º de abril de 2023, somente a Lei 14.133. Tranquilo, Tamires? Tranquilo, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Obrigada mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida sobre a nova lei, sobre contratação direta, registro de preço? O professor, o Portal Nacional de Contratações Públicas substituirá as demais plataformas utilizadas para pregões? Não, o Portal de Contratações Públicas, ele vai ser o portal de divulgação. Ele vai mais substituir as publicações no Diário Oficial da União do que propriamente o Combrasnet, o BEC, que é do Estado de São Paulo, o Banco do Brasil, entendeu? Então, ele vai ser mais como
como substituir mais o Diário Oficial da União, porque depois não há obrigatoriedade de se divulgar no Diário Oficial da União a nova lei, entendeu? Ok. Então, aqui, o parágrafo 1. Enquanto não adotar o PNCP, os municípios se referem nesse artigo deverão publicar em Diário Oficial da União. Então, somente municípios até 20 mil habitantes. Quem é acima de 20 mil habitantes, ele vai ter que ser acima de 20 mil no PNCP. Pode ser o quê? Que futuramente, talvez, eu falo isso, pessoal, porque hoje eu participei como ouvinte da reunião do Ministério da Economia, que é o gestor do PNCP, e eles falaram que inicialmente não haverá substituição, o Brasnet vai ficar operando normalmente, e o PNCP também vai estar operando também. Lembrando que o Comprasnet, ele não é obrigatório. O PNCP, ele será obrigatório para todos os municípios, Estado, União, e também para o Legislativo e Judiciário. Entendeu? O Comprasnet, talvez o município precisa fazer uma licitação eletrônica, uma verba federal, ele pode escolher qual utiliza, desde que seja aprovado pela plataforma Mais Brasil. Vou explicar isso, acho que na terceira, na quarta aula, sobre os sistemas eletrônicos, qual deve ser utilizado ou não, mas é dessa forma. Professor. E quanto a... Norma e Dalton. não. E quanto ao seguinte, ó, o consórcio público quer fazer a compra compartilhada, então vai ter uma ata de registro de preço, etc. Isso vai continuar na nova norma ou na norma antiga? Tá. O consórcio público entre municípios? Exato. Tá. Consórcio entre municípios. Tá. A lei, ela colocou uma regra também que vai ser obrigatório. Pessoal, eu vou só terminar essa pergunta, depois tem a norma, mas eu vou só parar a gravação aqui, porque o tempo da aula deu, mas aí eu vou continuar com vocês nas questões aqui, ok?